Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito feliz em ter você por aqui nessa sexta-feira, dia 4 de julho, né? Vamos aqui para mais uma edição, nesse sextou maravilhoso, né? Demorou, mas chegou, hein? Te falar, semaninha doída de passar, hein? Puta que pariu. Parecia que não ia chegar nunca o final de semana. Oh, que loucura. Mas chegou, né? Finalmente chegou. E vamos aqui, né? Vamos aqui para mais um dia de trabalho árduo nesse canal. Eu fico esperando chegar o final de semana, mas a real é que pra mim não muda muita coisa, né? Porque pô, todo dia é vídeo, todo dia é trabalho, irmão. Aqui é... não tem jeito. Mas tá um pouco mais tranquilo, vai. Agora que a Free Agency deu uma... né? Agora que o mercado, né, deu uma acalmada, tá dando pra dar uma descansadinha. Ontem peguei pra assistir um filminho à noite, né? Comi uma pipoquinha, um vinhozinho. Pô, bom demais. Bom demais. Esse período sem jogos e tal, tá sendo bom pra eu tentar... pra eu tentar regular meu sono. Não tô conseguindo direito, ainda tô dormindo 1 da manhã ainda, mas tá melhorando, vai, tá dando uma melhorada. O problema é que agora vai começar a Summer League, né? Aí o meu sono vai pro caralho de novo, né? É bizarro. Inclusive, vou falar sobre Summer League no episódio de hoje, tá? Finalzinho. Vou dar uma passadinha pela Summer League. Que você assiste no League Pass, hein? Você aí que não tem o League Pass... aproveita, usa o link que vai estar aí no comentário fixado, que aí você se cadastra e consegue assinar o League Pass com desconto, com período de teste grátis, né? Então, aproveita, o linkzinho tá aí, divirta-se. E assista a Summer League, tá? Usando o League Pass você consegue assistir todos os jogos da Summer League. Mas enfim, por que eu falei disso? Ah tá, que eu tava falando sobre o final de semana. Enfim, não faz muita diferença pra mim, em termos de folga, mas é sempre bom, é bom, é bom. Só de ser sexta-feira, só de ser sábado, domingo, você já fica mais relaxado, né? Mesmo você trabalhando no sábado, no domingo, parece que você trabalha mais de boa, porque você sabe que é sabadão, que é domingão, né? O impacto psicológico de você estar no final de semana, ele é muito positivo pra você. Faz bem, faz bem. Mas enfim, vamos aqui então trabalhar logo, já enrolei demais, vamos pro episódio de hoje. Vamos falar sobre Summer League, como eu já adiantei. Falar também sobre mercado, porque apesar de não ter rolado nada muito concreto em termos de negociação fechada e tal, temos aí, né, alguns rumores interessantes. Ontem a gente teve uma contratação feita, que foi por parte dos Sixers, vou comentar sobre. A gente teve hoje de manhã o Mo Wagner renovando com o Orlando Magic por 1 ano, 5 milhões. Boa renovação do Magic. Mantém o pivô, mantém profundidade de elenco, muito importante. Tivemos aí, né, a notícia do Valanciunas, que daqui a pouco eu vou me aprofundar, mas Valanciunas não vai jogar na NBA nessa próxima temporada, né? O Denver, que trocou por ele, vai acabar perdendo o jogador, mas vai ganhar uma mid-level exception de 14 milhões, né? Vai poder gastar com outro nome. Então tivemos algumas coisinhas acontecendo, rumores, como eu já falei. Ontem saiu o papo de buyout do Bradley Beal, que inclusive tem novidades sobre isso, vou falar mais. Tem notícias sobre Damian Lillard, sobre Golden State, sobre Lakers. Ontem teve o Jackson Hayes renovando com o Lakers também, daqui a pouco falo mais. Então vamos dar uma passada sobre as notícias, sobre as negociações, falar sobre Summer League, e é isso, né? O programa de hoje vai ser basicamente isso, então só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, e vamos começar, né? Roda a vinheta e vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show. Beleza então, pessoal, vamos começar dando uma passada nas notícias, né, do mercado. Vou começar falando sobre
sobre o que temos de oficial, né? O que temos de já fechado em termos de negociação. Começando aqui então com a renovação de Jackson Hayes, né? Foi confirmado por Shams Charania que o Lakers acertou, né, um novo contrato com Jackson Hayes, 1 ano, o valor, acho que ainda não foi divulgado o valor, né? Deixa eu ver se o valor já foi. Mas deve ser o mínimo de veterano, né? Não deve ser nada muito. Não deve ser nada acima disso. Deixa eu ver aqui se. Rapidinho, gente. Deixa eu só apurar direito. Cadê? Aqui. Renovação 1 ano. O valor ainda não foi realmente divulgado. Mas deve ser o mínimo de veterano, né? Então, não é nada muito alto. E aí, cara, com essa renovação do Hayes, acontece algo interessante, que é o Hayes receber uma cláusula de no trade. Exatamente, a mesma cláusula que o Bradley Beal tem, né, uma cláusula que permite com que o jogador vete, né, uma troca que o time queira fazer com ele, o Jackson Hayes ganha, porque segundo as regras da NBA, um jogador que assina 3 vezes seguidas por 1 ano com o time, ele tem direito a essa cláusula no contrato dele. Então, o Jackson Hayes, ele tem a cláusula de no trade. Então, agora na NBA, se não me engano, tem 3 jogadores com essa cláusula. Hayes, Beal e o LeBron. Meu amigo, loucura, né? Mas, de fato, tá na regra. Então, Jackson Hayes tem uma cláusula de veto de troca. E segundo aqui, né, informação do Dan Wojcik, o Lakers renovou com o Jackson Hayes e acredita que o Max Kleber, quando se recuperar de lesão, vai ajudar na versatilidade defensiva e bolas de 3 como um big extra. Então, é isso. O Lakers mantém Jackson Hayes, ele vai ter essa cláusula de veto e parece que o Lakers está feliz com a sua rotação de bigs, que agora conta com Hayes, Kleber, que segundo aí o Dan Wojcik, o Lakers acha que vai ajudar na defesa, vai ajudar nas bolas de 3, e o DeAndre Ayton. Então essa é a rotação de pivôs do Lakers para a temporada. Não se sabe se o Lakers vai assinar com outro nome. Acredito que não, porque com o Jackson Hayes aí renovado, o Lakers não tem muita grana pra gastar, né? Acho que o máximo que o Lakers vai poder é pegar, sei lá, um DeAndre Melton pelo mínimo de veterano, né? Então, é isso, cara. Assim, eu particularmente não sou muito a favor da renovação do Hayes. Inclusive, também não sou a favor deles manterem o Max Kleber. Se eu fosse o Pelinka, eu não teria renovado com o Hayes e teria trocado o Max Kleber. Tentaria trocar o Kleber por pick de segundo round, alguma coisa, porque eu realmente não acho que o Kleber vai ajudar muito. E assim, não é que ele é um cara inútil, vai. Mas, puta, eu não sou muito fã do jogador Max Kleber. É um cara que também vem de uma lesão grave pra caramba. Só Deus sabe como esse cara vai voltar. E não é um cara jovem, né? O Max Kleber. O Max Kleber tem 33 anos de idade. Entendeu? É um cara que não joga mais de 59 jogos há 2, 3, 4, 5 temporadas. Tipo, temporada passada ele jogou 34 jogos. Ele nem chegou a estrear pelo Lakers. Então, mano. E assim, em Dallas, ele arremessou pra 26% pra 3 temporada passada. Então, eu não sou muito fã dessa decisão aí do Lakers de renovar e de manter o Max Kleber também. De renovar com o Hayes e manter o Max Kleber. Eu tentaria outras opções aí. Sinceramente, tentaria algum pivô mais defensivo. Porque nem Hayes e nem Kleber, na minha visão, são âncoras defensivas. E tendo DeAndre Ayton
como seu provável titular, seria bem válido ter um pivô com um viés um pouco mais defensivo. Porque a gente sabe que a dedicação do Ayton na defesa não é das maiores, né? Então eu não sou muito fã dessas movimentações do Lakers, ainda mais, né, a renovação do Reis, que agora dá pra ele uma cláusula de no trade. Loucura, né? Loucura isso. Mas, realmente... E é importante falar, gente, não é algo que o Lakers colocou no contrato dele. Ele ganha isso por regras da NBA. Por regras da NBA. Não é que o Lakers foi lá e meteu uma cláusula. Não. Renovou, e aí tá na regra que se ele renova 3 vezes por um ano com o mesmo time, ele tem direito a essa cláusula. Leicão. Sempre gerando entretenimento no off-season, né? O Leicão pô, não tem como. Não tem como. Ó, vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, falando sobre outra negociação fechada ontem, tivemos o Philadelphia assinando com o Jabari Walker, tá? Jabari Walker, ex-Blazers, assinou com um contrato two-way com o Philadelphia. Jabari Walker que vem tendo minutos em Portland de forma bem consistente, né? Um cara que vem de 3 temporadas passando dos 50 jogos. Nas últimas 2, na 24-25 jogou 60 jogos, em 23-24 jogou 72. É um cara que eu acho ok, assim, um cara de 38,9% de aproveitamento para 3 pontos, um cara de 3 rebotes e meio de média, jogando 12 minutos, né, em 23-24, onde ele jogou quase 24 minutos de média, cara, ele entregou quase 9 pontos e 7 rebotes de média. Então acho que é um cara ok para você ter no time, uma boa composição de elenco. Acho um valor bom, mano. Acho um valor bom. E contrato two-way, né? Então, se o Sixers, por acaso, não gostar do que ele tá entregando, pode dispensar sem nenhum tipo de problema. Então, acho um bom valor pra Filadélfia. Contrato bom, cara. Contrato bom. Boa aquisição pra esticar aí essa rotação que perdeu o Yabusele, né? Uma peça importante e tal, então acho que é uma boa reposição aí por parte de Filadélfia. Claro, eu prefiro o Yabusele do que o Jabari Walker, mas acho que é um nome válido aí pra rotação. Uma outra coisa confirmada hoje, rapaziada, foi a questão do Valanciunas, né? Ontem saiu a informação de que o Valanciunas estava interessado em jogar na Europa, em jogar lá no Panathinaikos, né, da Grécia. Ele, inclusive, tá na Grécia de férias. E aí saiu informação que ele poderia aceitar, que ele poderia ir pra lá. E aí, agora há pouco, né, o Yahoo Sports confirmou que o Valanciunas realmente vai pedir pra sair do Denver. Ele que foi trocado pro Denver nessa semana, né, numa troca que envolveu o Dario Saric. Ele vai pedir pra sair do Denver e deve assinar, sim, com o Panathinaikos, né? E aí, com isso, o Denver vai ficar sem o Valanciunas, mas vai, né, liberar aí uma mid-level exception de um pouco mais de 14 milhões de dólares, que o Denver vai poder utilizar para arrumar, né, um substituto. É importante falar, rapaziada, que o Denver tem o Darren Holmes ainda no elenco, tá? Então, assim, o Darren Holmes, que não jogou temporada passada por conta de uma lesão, ele é uma opção bem boa, tá? Eu gosto bastante do Darren Holmes. Se vocês pegarem o Vencedores e Perdedores que eu fiz do draft passado, eu falei muito sobre a escolha do Denver, como que Denver acertou no Darren Holmes. Infelizmente, ele sofreu a lesão e tudo. Mas é um cara que eu acho interessante, é um cara que pode ser um bom substituto pro Jokic, né? Mas eu acho que Denver vai acabar
buscando uma opção mais veterana também, só pra garantir, né? Vai que o Darren Holmes não joga bem, né? Porque é novato, a gente não sabe. Não pode ter certeza de nada. Mas Denver tá posicionado para ter uma boa rotação de pivô, mesmo perdendo o Valanciunas. Pô, eles podem pegar essa grana que vai liberar de mid-level e ir atrás do Al Horford, por exemplo. Inclusive, daqui a pouco vou falar sobre o Al Horford, porque tem novidades sobre o vovô. Eles podem ir atrás do Al Horford. Tem o Chris Boucher ainda no mercado, se não me engano. O Boucher ainda não assinou com ninguém. Então, Denver ainda pode explorar algumas opções, tendo agora, né, essa mid-level aí liberada para poder utilizar, tá bom? Então, sobre Denver e Valanciunas é isso. Valanciunas vai para o Panathinaikos e Denver ficará aí sem o seu novo pivô, mas vai ter grana, vai ter dinheiro aí para investir em um outro nome, né? Um nome mais veterano. Ou se eles quiserem priorizar uma outra posição, eles vão ter ainda o Darren Holmes ali, que pode ser um bom substituto pro Joker, tá bom? Então, sobre essa questão é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa concluída mesmo. Negociação fechada, não tem mais nada. Vamos agora falar sobre alguns rumores, tá? Que saíram de ontem para hoje. Começando com o Bradley Beal. Ontem saiu a informação de que Beal e Phoenix estariam conversando sobre um possível buyout que poderia rolar, né? Um buyout aí, para quem não sabe, é quando o time e o jogador entram em comum acordo para uma rescisão. Né? Normalmente o jogador abre mão de uma parte da grana que ele tem para receber e aí ele é liberado para assinar com qualquer outro time. E aí o time que acerta o buyout, ele fica responsável pelo resto do salário que o jogador tem que receber. Então essa grana segue contando no cap do time, mas aí o time fica com uma vaga aberta no elenco e pode adicionar outro valor. Né? Então, ontem foi falado que Phoenix e Beal estariam conversando sobre isso, sobre um possível buyout, o que seria algo surpreendente, considerando que o Beal tem 110 milhões de dólares para receber nas próximas 2 temporadas. Então, é um buyout que seria diferente dos buyouts que a gente costuma ver, porque normalmente o buyout é feito quando o cara tem só 1 ano de contrato, né? Quando o cara tem um contrato expirante. Dificilmente um cara que tem mais de 1 ano de contrato garantido acerta um buyout, porque não é tão vantajoso financeiramente pro cara, né? Dependendo do quanto que ele vai abrir mão e do quanto que ele vai pegar no outro time. Mas é muita grana que o cara às vezes tem que deixar de lado. Por exemplo, o Kemba Walker, quando deu buyout com o Celtics, cara, ele deixou 27% do salário dele na mesa. Ele liberou 27%, abriu mão de 27% da grana. O Blake Griffin, quando ele deu buyout, não me lembro, com o Brooklyn, talvez. Acho que foi com o Brooklyn. Ele deixou 25%. Então, uma coisa é você abrir mão disso num contrato expirante. Outra coisa é abrir mão de 27% de um contrato de 2 anos que você tem. É muita grana. Então, eu particularmente acho difícil o Beal acertar um buyout. Até falei sobre isso ontem, né? Que eu não via o Beal abrindo mão dessa grana. E aí eu até falei ontem que o que eu via podendo acontecer era algo parecido com o que o Bucks fez com o Lillard, né? Que é esticar o resto do contrato. Né? No caso, o Bucks pegou ali a grana que o Lillard tinha para receber e parcelou em 5 anos. Tipo, o Lillard não abriu mão de nenhum dinheiro. Ele vai receber tudo que ele tinha que receber, só que ao invés de receber em 2 anos, ele vai receber em 5. Aí eu até falei ontem que talvez isso pudesse ser uma saída pro Phoenix Suns. Tipo, o Phoenix quer muito se livrar do Bradley Beal. Eles podem fazer isso, porque abrir mão de dinheiro é algo que eu acho que o Beal não vai fazer, tá? Mas eles podem tentar fazer isso. Pega todos os 110 milhões que o Beal tem para receber nos próximos 2 anos e estica para 5. Traria dificuldades em termos de cap pro Phoenix? Com certeza, porque essa grana fica presa. Fica contando no cap do Phoenix
por todo o tempo ali que foi negociado. Mas seria uma alternativa que eu via podendo acontecer. Um buyout eu acho difícil, porque eu não acho que o Bill vai abrir mão de dinheiro. Agora, esse mecanismo de esticar o contrato é algo que eu até poderia ver acontecendo. Só que aí o Keith Smith, deixa eu até ver se eu acho aqui o que ele falou. O Keith Smith, ele explicou, porque depois que saiu a notícia do buyout, muita gente também achou que não ia acontecer, mas que poderia rolar o bagulho de esticar o contrato. Só que aí o Keith Smith, ele veio e explicou, ó. Ele falou que... Deixa eu pegar aqui, ó. Ó o que ele falou. Tentarei explicar da forma mais simples possível. Uma rescisão não é o problema. Os Suns podem rescindir o contrato de Bill ou simplesmente dispensá-lo e aceitar o que quer que esteja nos planos nessa temporada e na próxima. O problema é a renúncia e o alongamento, que é o que o Bucks fez com o Lillard. Você não pode manter mais de 15% do limite em dinheiro esticado. O valor total de Bill, mas o dinheiro esticado que o Phoenix já tem nos livros é demais, porque o Phoenix já tem se não me engano, tem 2 jogadores que o Phoenix já esticou o contrato, né? E aí, juntando com o contrato do Bill, o Phoenix teria mais de 15% do cap em dinheiro esticado, coisa que não pode, né? E aí ele fala que pra rolar isso, o Bill teria que abrir mão de dinheiro. Teria que abrir mão de uma parte do salário para poder rolar esse esticamento do seu salário. Então, independente de qual formato de buyout seja, um buyout padrão ou um buyout esticando o salário, o Bill teria que abrir mão de dinheiro, o que me deixa, né, com mais dúvidas ainda em relação à real possibilidade disso acontecer. Eu hoje, sinceramente, não acredito muito na dispensa do Bill. A menos que o Bill, cara, tope abrir mão de dinheiro. Porque, vamos supor, eu até vi o Suns Brasil falando sobre isso, a página, né, Suns Brasil no Twitter. Falou que se o Bill abrisse mão de 25% da grana que ele tem pra receber, o Phoenix poderia fazer este alongamento do contrato dele, ficaria com a grana presa, né, por 4, 5 anos, mas liberaria o Bill, liberaria até um espaçozinho maior no cap, né, porque aí a grana ficaria mais dividida, porque o Bucks fez aquilo lá com o Lillard para abrir espaço para poder assinar com o Miles Turner, né, porque ao invés de pagar pro Lillard 50 milha no ano, vai pagar 22. Então o Phoenix abriria um espaçozinho no cap, que inclusive tiraria o Phoenix do second apron, e aí o Phoenix pagaria o resto nos próximos anos, o Bill ficaria livre para assinar com quem quiser, e ainda ia ganhar a grana que ficou presa ali no Suns. E é isso. O problema para mim é o Bill abrir mão de 25% do salário, saca? Esse é o grande problema. Eu não vejo o Bill abrindo mão de dinheiro, mano. Realmente eu não vejo. Porque ele sabe que ele não vai pegar nada parecido em outro time. Não vai ter nenhum time disposto a oferecer, sei lá, talvez não ofereçam nem 30 milhões pro Bill no ano. Entendeu? Mas enfim, rolou esse papo ontem e tudo de buyout, gerou muita discussão, muita gente falando, pô, tem que dar buyout mesmo e tal. Eu acho financeiramente meio loucura por parte do Phoenix, ainda mais porque se trata de um cara que não é ruim. Tipo assim, quem acha que o Bill é ruim, quem acha que o Bill jogou mal temporada passada, ô irmão, desculpa, ele não jogou mal. Ele jogou equivalente ao que ele ganha? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas, cara, como terceira opção no ataque do Phoenix, o cara entregou quase 18 pontos de média. Então, assim, jogar mal, eu não acho que ele jogou. Ele justificou o salário dele? Claro que não. Mas ele não jogou mal. Pô, e é um cara que jogou mais de 50 jogos, então... Tipo assim, você abriria a mão de um ativo que te rendeu pontos e que jogou e que tem condições de jogo. Não é como o Lillard que não vai jogar essa próxima temporada. O Bill vai jogar. Então você abriria a mão de... Você primeiro assumiria uma dívida, um prejuízo a longo prazo, por um jogador que tem condições de jogo, que tecnicamente ainda pode te entregar.
E que se você deixar ele nesse ano jogando, talvez no próximo ano você consiga trocar ele, porque ele vai ter um expirante. E aí eu vejo muitos times topando assumir o expirante do Bill para abrir espaço no cap no ano seguinte. Assumir 2 anos de contrato do Bill, aí é difícil você ver time querendo. Agora, assumir 1 ano expirante, vai ter muito time querendo para abrir espaço no cap pro próximo ano, saca? Então, eu acho que seria mais inteligente por parte do Phoenix manter o Bill e ir tentando trocar ele durante a temporada. E se não der, deixa ele jogar até o fim da temporada e tenta trocar ele no ano de aspirante. É o que eu faria se fosse o Phoenix. Mas, enfim. Vamos ver o que o Phoenix vai fazer. Só que aí, em meio a esses rumores de buyout, surgem informações. E a informação da vez, do Mark Stein, é que o Heat tá bem interessado no Bill, caso role o buyout. Ele fala que o Heat também tá bem interessado no Lillard. Ele fala que o Heat chegou a negociar uma troca com o Phoenix, né? Só que as conversas acabaram não andando. Só que aí, com o Bill podendo ficar livre no mercado via buyout, o Heat volta a ter interesse, né? E eu vou te falar, cara, pra Miami, seria uma ótima pegar o Bill via buyout. Seria ótimo. Eu não pegaria o Bill via troca se fosse Miami. Eu esperaria essa temporada e tentaria pegar ele no ano de aspirante, né? Agora, pegar ele agora, com 2 anos pra receber ainda, eu não faria se fosse o Heat. Agora, via buyout, eu acho delícia. Claro, o seu backcourt defensivo ficaria horroroso com Hero e Bill, com certeza. Mas você ganharia mais poder de fogo. Ganharia mais poder de fogo com o Bill. Ou usaria ele como sexto homem também, usava o Davion Mitchell titular, enfim. Então, como buyout, eu toparia o Bradley Beal. Agora, trocar por ele com 2 anos de contrato, se eu fosse Miami, eu não faria. Em relação ao Lillard, eu acho uma opção até melhor pra Miami, porque essa temporada do Heat, cara, ela não vai dar em nada. O Heat não vai competir essa temporada. Então, você pegar o Damian Lillard por um valor mais baixo e ter ele saudável em 26, quando o Heat vai ter provavelmente uma boa pick no draft, porque se fizer uma temporada merda, provavelmente vai ter uma pick de loteria pelo menos, vai ter mais espaço no cap, então o Heat entraria na temporada em 26, 27 com Lillard saudável, com Tyler Hero, com Bam Adebayo, com uma boa pick no próximo draft, com jovens como Killewar, Jovic e Jaime Hackes mais maduros, porque eles teriam mais minutos nessa temporada sabática de Miami. Então, pra Miami, o Lillard faz todo sentido do mundo pra mim. Faz todo sentido do mundo. O Bill também faz. Então, via buyout são 2 opções que eu gosto. São 2 opções que eu gosto pra Miami. E aí é falado, né, pelo próprio Mark Stein, que o Phoenix tem outros jogadores que meio que tá querendo dar a linha. Que é, no caso, o Nick Richards, Royce O'Neal e Grayson Allen. São 3 nomes que o Phoenix estaria tentando trocar. São 3 nomes que me agradam, tá? Principalmente o senhor Grayson Allen. O Grayson Allen é um nome que eu gosto, viu? Inclusive, Tandão. Grayson Allen é um nome que me agrada. O problema é que ele tem treta com o Caruso, né? Porque o Grayson Allen teve aquela jogada sujaça com o Caruso, que machucou o Caruso na época do Bulls, né? Mas, em quadra, puta, eu gosto do Grayson Allen. Royce O'Neal também me agrada, viu? O Royce O'Neal também me agrada. Se o Tandão quiser ir atrás de um dos dois, acharia delícia. E o Nick Richards é um cara que pode servir muito bem times que precisam esticar a rotação de pivô. O Lakers, no caso, né? Só que aparentemente o Lakers está satisfeito com o trio Reyes, Kleber e DeAndre Ayton, né? Mas enfim, é isso. Ainda não tem nada confirmado sobre buyout do Bill, mas existe a possibilidade. E aí o Heat estaria de olho nessa possibilidade de pegar o Bill pós-buyout com o Phoenix. Por falar em Damian Lillard, informação do Chris Haynes, tá? A informação dele é de que o Lillard tá aberto, né, a assinar com um novo time já nessa off-season. Então ele toparia
já resolver as coisas agora, não deixar para a próxima temporada. Ele fala que o acordo precisaria ter os termos e condições adequadas enquanto ele continua se recuperando, então deveria... Então, tipo assim, o time que for pegar... O Phoenix na cabeça. O time que for pegar o Lillard tem que ter ciência de que nessa temporada ele vai ficar se recuperando. E tem que estar de acordo com isso. E ele finaliza falando que o Lillard está recebendo muito interesse, mas não tem pressa para tomar uma decisão. Então, e foi até falado, né, que mais de 10 times estariam interessados no Damian Lillard, né? O que é natural. Porque eu falo, cara, você pegar o Lillard com um contrato baixo agora, cara, é bom. É bom. Eu até falei ontem ou antes de ontem que Celtics, Heat são 2 times que, se eu fosse GM desses 2, eu ia atrás muito do Lillard. Porque são 2 times que podem ter um ano meio que sabático e voltam em 26, 27 tendo o Lillard saudável no time. Imagina esse Celtics em 26, 27 tendo Lillard, Tatum, White, Brown, todo mundo saudável. Pô, é loucura. E com o Lillard ganhando pouco. Ganhando um salário menor. Porque ele não vai pegar 50 milhões por ano agora. Não vai. Time que der 50 ou até 40 milhões na mão do Lillard agora é maluco. Um Lillard pós lesão de Aquiles, com 35, 36 anos, é loucura. Com um ano sabático ainda, com um ano que ele não vai jogar, é loucura. Eu acho que o Lillard vai pegar o quê? Uns 30, 35 no máximo. O que, pensando no que o Lillard pode entregar no máximo dele, pô, é uma barganha. Então, eu realmente vejo alguns times fazendo muito sentido, né, ir atrás do Lillard. E é um nome pra monitorar. Agora, se você é um time que quer competir agora, como por exemplo o Golden State, como por exemplo o Lakers, eu não acho que faria tanto sentido ir atrás do Lillard. O Knicks, por exemplo. Agora, se você é um time que pode se dar ao luxo de ter um ano meio que jogado fora, como é o Celtics, como é o Heat, o próprio Indiana, mas o Indiana não vai pegar o Lillard nunca. Backcourt, Lillard e Haliburton não faria nenhum sentido. Uma peneira na defesa, os dois. Mas times com esse perfil. O Brooklyn, por exemplo, é que o Brooklyn já tá com uma caralhada de armador, né? Não faria sentido o Brooklyn. Esquece, Brooklyn. Esquece. Assim, se você é um time que pode tirar um ano sabático, ou se você é um time que não tem problema em não ter o Lillard nesse ano, por exemplo, Oklahoma. Só pra citar, Oklahoma pode pegar o Lillard. Porque não vai precisar do Lillard esse ano. O Thunder, com ou sem Lillard, compete. Compete legal, inclusive. Então, o Thunder ir lá assinar com o Lillard por um valor baixo, por 2 anos, por exemplo, é uma boa, porque aí você entra em 26, 27 tendo o Lillard no time, um cara que resolve só questão de arremesso. Entendeu? Não tô falando que o Thunder vai atrás do Lillard, só tô citando um exemplo. Só um exemplo, né? O próprio Denver. É que o problema é que a grana que o Denver vai ter que gastar pra pegar o Lillard talvez seja a mais, né? O Denver vai ter a mid-level, né? Se não quiser entrar também no second apron, né? Tem que ver essa questão. Mas enfim, o ponto é que faz sentido pra vários times irem atrás do Lillard. Parece que os times estão interessados e o Lillard deve assinar já nessa off-season, segundo o Chris Haynes. Tá bom? Então, sobre o Lillard, é isso que temos de novidade. Deixa eu só dar uma confirmada aqui no mercado para ver se aconteceu alguma coisa. Não. Ó, seguindo aqui na onda de rumores, temos mais 3... Não, mais 3 não. Temos mais 4, né, para comentar. Começar falando sobre Golden State, tá? Porque saiu bastante coisa sobre o Warriors nessa madrugada. E o Pisou na Linha compilou aqui, né, as principais notícias que saíram. Vamos lá. Sobre Jonathan Kuminga. Novos interessados estão na jogada pelo ala. Essa é a atual lista. Sacramento Kings, Washington Wizards, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets e Miami Heat. 2 equipes têm sido o interesse mais forte nas últimas 24 horas, Kings e Washington. O Kings realmente esteve em negociações e chegou a fazer uma oferta com os seguintes nomes: Devin Carter, Dario Saric e 2 picks de segunda rodada. Golden State considerou a oferta baixa e não aprofundou as negociações. Realmente é uma oferta meio baixa pelo Kuminga, tá? Eu acho que o Kuminga vale pelo menos uma first.
Pelo menos uma first. Se é Devin Carter, Saric e uma first, aí eu já acho que faria mais sentido. Seria uma oferta melhor. Mas 2 de segunda rodada eu acho que é pouco pelo Kuminga. Pelo potencial que o Kuminga tem, né? Por outro lado, o Wizards teve um aumento de interesse nas últimas 24 horas, após não ter se envolvido muito nessa novela. O interesse de Bulls, Nets, Bucks e Heat existe, mas foi mais substancial até aqui. O preço de Golden State está estabelecido em um jovem jogador promissor e uma pick de primeira rodada. No caso, tipo, Devin Carter e uma first, eu acho que seria um pacote que o Warriors aceitaria. O problema é que, aparentemente, o Kings não quer envolver nenhuma first, né? Qualquer time que tentar tirá-lo de Golden State precisa de uma sign and trade. Por fim, isso pode se arrastar ao longo do mês. A Summer League começa na semana que vem em Las Vegas e é esperado que lá Kuminga se reúna com o GM Mike Dunleavy e o técnico Steve Kerr para discutir o que pode ser materializado entre eles. Informação do Anthony Slater. Então, cara, assim, eu sinceramente acho que não tem muito pra onde fugir, mano. O Kuminga vai ser trocado e vai ser sign and trade. A questão é saber se o Warriors vai manter essa pedida ou se em algum momento na off-season o Warriors vai baixar a pedida. Se baixar a pedida, eu acho que o Kuminga é trocado assim, ó. Se o Warriors chegar e falar, ó, topo trocar o Kuminga sem envolver nenhuma first. Cara, em um dia o Warriors troca, porque vai vir de monte proposta. Vai vir de monte. Agora, o problema é o Warriors estar pedindo uma first. Eu acho que é certo o Warriors pedir uma first, tá? Mas eu não sei se os times vão, né, topar abrir mão de uma primeira rodada pelo Kumingão, que tem potencial, mas a real é que até hoje ele não se estabeleceu direito na liga. Entendeu? Culpa do Steve Kerr? Sim, bastante culpa do Steve Kerr que não utiliza o cara. Mas a real é que o Kuminga não é uma realidade ainda. Ele é uma promessa. E aí muitos times podem ter meio que receio de abrir mão de uma first por uma promessa. Eu entendo os times também ficarem relutantes em oferecer uma primeira rodada pelo Kuminga. Mas eu acho que é o preço dele. Pra mim, o Warriors tá colocando o preço certo no Kuminga. Um jovem e uma first. E aí vamos ver se algum time vai topar pagar isso ou se o Warriors vai diminuir a pedida. O que eu acho que é inevitável é uma troca. Eu acho que é inevitável o Kuminga não ser trocado. Vai ser trocado. Vai ser trocado. A questão é o preço. Ainda sobre o Warriors, tem a questão ao Horford, né? Segundo o Mark Stein, todos os sinais apontam pro pivô veterano assinando com o Golden State na próxima temporada. Né? Ele fala que o dominicano ainda tá decidindo entre ficar no Celtics, no Golden State ou se aposentar. Enquanto não se sabe o quão grande é o interesse do Lakers após renovar com o Jackson Hayes. Eu acho que o Lakers não tá mais na jogada pelo Horford, tá? Sinceramente. O Warriors é o favorito para levar o veterano no momento. Então, hoje, o favorito a pegar o Horford seria o Warriors. E para mim seria uma baita de uma adição pro Golden State, tá? Eu já falei nessa semana sobre isso. E eu acho que é um encaixe maravilhoso, mano. Maravilhoso. O Horford, ele entrega tudo que o Warriors precisa de um big. Versatilidade defensiva. É um cara que marca 5, mas pode marcar 4 também. É um cara que, defendendo em drop, vai bem ainda o Horford. Tem mobilidade pra isso. Te entrega rebote e te entrega espaçamento de quadra. Então acho que o Horford seria um pivô perfeito pra esse time do Warriors, mano. Você ter uma rotação ali com o Horford e Green pra fechar jogo, cara, é espetacular, mano. É espetacular. Então, se eu fosse o Golden State, eu, mano, fecharia logo. Fecharia logo com o vovô Horford. Ah, ele ainda rende, mano. Ele ainda dá um caldo legal, o Horford. E nesse sistema do Warriors, eu acho que ele funcionaria maravilhosamente bem. Então, vamos ver se o Warriors fecha negócio. Hoje seria, né, o grande favorito a conseguir o vovô. Tá bom? Por falar em outro vovô, falar sobre o vovô Chris Paul, né? Outro veterano que tá aí no mercado e que tá despertando o interesse de vários times, né? Já foi reportado sobre o interesse de Phoenix e Clippers em ter o Chris Paul. E aí ontem o Shams Charania colocou que o Bucks estaria forte aí na disputa, né? Ele fala que Clippers, Phoenix e Bucks estão interessados no Chris Paul. E ele fala que ontem o Chris Paul teve conversas com representantes do Bucks. Então já houve conversas com o Milwaukee. É falado que o Chris Paul tem preferência em jogar na Costa Oeste.
especificamente em Los Angeles, né? É falado que ele quer jogar em Los Angeles para ficar mais perto da família. Só que não tem nada fechado ainda. E aí é finalizado aqui falando que o CP3 vai decidir entre as opções que ele tem na Costa Oeste ou um time como o Milwaukee, tá? Então, essa é a situação do Chris Paul no momento. Esses 3 times são os mais interessados. Ontem ele conversou com o Bucks. Vamos ver, cara. Eu acho que os 3 times podem se aproveitar bem do Chris Paul. Phoenix e Bucks ainda mais, né? Eu, sinceramente, cara, acho que o Chris Paul ele conseguiria ser titular nos 2 times, tá? Tanto em Phoenix como em Milwaukee, eu vejo o Chris Paul conseguindo ser titular. Principalmente em Milwaukee, que não tem ninguém concorrendo com ele. Ele vai concorrer com quem em Milwaukee? Com o Kevin Porter? Pelo amor de Deus, né? Então... E é falado, né? Foi falado ontem mesmo que o Chris Paul ele quer ser titular. Então, talvez em Milwaukee fosse o lugar onde ele melhor... onde ele mais teria chances de fato ser titular. Eu também acho que em Phoenix ele conseguiria ser titular. Tá? Ainda mais pela moral que ele tem em Phoenix e tal. Mas em Milwaukee é certeza que ele seria titular. E aí você teria um Bucks, cara, com Chris Paul, com Giannis, com Miles Turner, com AJ Green, com Gary Trent, com Gary Harris, com Taurean Prince, com Kuzma. Cara, é um time interessante esse Bucks, tá? Interessante. Se trocar o Doc Rivers, eu acredito nesse Bucks brigando por uma semi de conferência. Até final de conferência eu não acho absurdo, não. Com todo mundo saudável e demitindo o Doc Rivers, isso é o crucial, é demitir o Doc Rivers. Com um técnico de verdade ali e com esse elenco, tendo a adição do Chris Paul, não sei, eu tenho mais confiança no Bucks. Mas enfim, ele ainda não tomou a decisão dele, mas ele tem esses 3 caminhos pra seguir. Quer ficar no Oeste? Tem Clippers e Phoenix interessados. Quer tentar um time onde vai ter mais chance de ser titular? Milwaukee pode ser a melhor opção. Vamos ver. Vamos ver pra onde vai o vovô Chris Paul, que vem de uma temporada boa em San Antonio, né? Teve um bom ano por lá. Jogou bastante, se manteve saudável. Vamos ver. Bom nome, tá? Bom nome pra qualquer um dos 3 times. E pra fechar esse bloco dos rumores, falar sobre ele, né? Big Ben. Ben Simmons é outro que tá livre no mercado. E segundo aí o Ian Begley, o Knicks estaria conversando sobre Ben Simmons, né? O nome dele estaria sendo ventilado nos bastidores de Nova York. Ele fala que o Knicks está de olho num armador reserva e o nome do Ben Simmons tem aparecido em algumas conversas. Cara, assim, pelo mínimo de veterano, eu não desgosto, tá? Eu não desgosto. O que me pega é o Knicks ir atrás de um Ben Simmons para ser reserva do Jalen Brunson quando eles têm McBride e o Tyler Kolek ali. Eu queria muito que o Tyler Kolek tivesse mais minutos nessa temporada. Eu acho que o Mike Brown pode ajudar muito o Tyler Kolek a deslanchar na NBA, porque é um cara que não jogou basicamente a temporada passada com o Thibodeau. E é um cara de potencial, mano. Eu gosto bastante do Tyler Kolek. É um baby TJ McConnell. Então, eu queria que o Knicks, sinceramente, desse mais minutos pro Tyler Kolek como reserva do Brunson. Eu acho que ele pode ser um ótimo reserva pro Brunson. E aí você tendo ali o Kolek pra ser o reserva do Brunson, junto do McBride, que é um combo guard, que pode jogar na 1 e na 2, cara, eu acho que você teria um banco ali pra guards bem interessante. E aí você poderia priorizar outras necessidades do time, como por exemplo um ala reserva, né? Um pivô, mais um pivô, acho que seria interessante para esse time do Knicks. Então, eu acho que haveria que tem outras prioridades que o time tem que explorar mais, entendeu? Na minha visão, obviamente, na minha visão. Mas enfim, o nome dele está sendo ventilado, não é nada oficial, não tem nem proposta feita, é só que o nome dele está sendo ventilado, segundo Ian Begley, que fala que também o Malcolm Brogdon é outro
que tem sido especulado por lá, Malcolm Brogdon, que é um nome que até agora, assim, ele não ter assinado com ninguém até agora me surpreende bastante, o Malcolm Brogdon, tá? Me surpreende bastante, é um nome bem legal no mercado e ninguém foi atrás ainda. Loucura, loucura. Então, sobre o mercado, rapaziada, é isso, tá? Deixa eu só ver se saiu mais alguma coisa que vale a pena ser comentada. Deixa eu ver. Não. Então, sobre o mercado é isso. Pra finalizar, vou só dar uma pincelada. Uma pincelada sobre Summer League, né? Porque no dia 10 de julho, na próxima quinta-feira, teremos o início da Summer League de Las Vegas, que é a principal Summer League, né? Só que amanhã, dia 5, nós já teremos o começo da Summer League de Salt Lake City. Inclusive, teremos já de início VJ Edgecombe contra Ace Bailey, né? Jazz e Sixers farão o primeiro jogo da Salt Lake Summer League. E eu adoro, cara. Eu adoro a Summer League, eu acho muito maneira. É muito legal poder ver, né, os novatos pela primeira vez, né, jogando pelos seus times. Mesmo, né, obviamente não sendo, né, um enfrentamento oficial. Mas é legal ver os caras já com os uniformes. É legal ver os caras realmente em ação e tal, querendo se mostrar. Acho que é um momento bacana da temporada. Eu sou muito fã da Summer League, sempre cubro a Summer League. E nesse ano não vai ser diferente. E aí, para aquecer aqui os motores da cobertura da Summer League, eu quero falar um pouquinho sobre alguns nomes que vale a pena ficar de olho na Summer League. Principalmente na Summer League de Vegas, que é a principal. Inclusive, a NBA foi bem malandrinha em colocar como primeiro jogo da Summer League de Vegas Lakers contra Dallas, né? Cooper Flag e Bronny James em quadra na abertura da Summer League de Vegas, né? O Adam Silver, ele é... O careca, irmão, ele é malicioso. O careca, ele é malicioso demais. Então, vai ser muito maneira. É uma Summer League com nomes bem legais pra ficar de olho. Teremos 2 brasileiros, né? Disputando a Summer League. Inclusive, até falar aqui sobre, né? Teremos o Mãozinha jogando pelo Chicago Bulls. Né, Mãozinha que jogou no Memphis, né, em 23-24, jogou 7 jogos por lá. Deixou uma boa impressão, né? Jogou bem o Mãozinha em 7 jogos. Ele teve 6,9 pontos e 5,3 rebotes de média. Jogou bem. Só que aí, temporada passada, acabou que ele não teve chance, ficou a temporada inteira na D-League. Jogou bem na D-League, né? Quase 8 pontos de média em 20 e poucos jogos. Foi titular em alguns jogos, né, pelo time do Memphis, da D-League, o Memphis Hustle, se não me engano. E aí, nessa temporada, na Summer League, ele vai ter chance no Bulls. Acredito que o Mãozinha tem capacidade de conseguir um contratinho two-way para essa temporada. É um cara que tem características bem interessantes, né? Eu lembro que o Taylor Jenkins elogiou muito o Mãozinha nos jogos que ele jogou lá no Grizzlies. Então, a gente vai ter o Mãozinha tentando retornar a NBA, tentando, né, uma vaga no time. E teremos o Márcio Santos também, né, cara? Márcio Santos, que foi revelação lá no Franca, depois jogou temporada passada lá no Ratio Farm, foi finalista, né, lá no Ratio Farm do campeonato alemão, perdeu pro Bayern, se não me engano. Ele chegou até a jogar uma Summer League pelo Hawks, acabou que não jogou tão bem, não deu muito certo. E aí, nessa edição, ele vai jogar pelo Orlando Magic, né? O Magic divulgou ontem os jogadores. Tá aqui, ó, Jace Richardson, que foi escolha de segunda rodada. Não, segunda ou primeira? Putz, agora eu não me lembro, Jace Richardson. Se ele foi primeira rodada, o Jace Richardson? Acho que foi primeira rodada. Então vai ter Jace Richardson, vai ter Tristan da Silva, né? O segundo anista. Né, o alemão / brasileiro, né? Vai ter o Wendell Moore Jr., que é um cara já experiente, né? Eu lembro dele.
Vai ter aqui uma galera. E vai ter Márcio Santos, né? O pivô Márcio Santos. Noah Penda também, né? O Noah Penda foi segunda rodada. Noah Penda foi segunda rodada. Tanto que o Magic subiu pra pegar o Noah Penda. Tá certo. E vai ter o Márcio, né? Marção vai jogar. Tomara que ele consiga ter um bom desempenho. Não acho que em Orlando ele vai receber o contrato, porque o Magic tem muitas opções, né, ali, né? Acabou de renovar com o Mo Wagner, tem o Wendell Carter Jr., tem o Goga Habitats, então acho que no Magic mesmo, eu acho que o Márcio não vai ter muita chance de ter espaço, mas ele pode agradar outros times, né? Então, tomara que o Márcio consiga ter um desempenho bom e tomara que algum time olhe pra ele e resolva dar uma oportunidade, nem que seja um contrato de 10 dias só pra ele mostrar alguma coisa. E isso pode acontecer até durante a temporada, né? Se acontecer com algum time que rolou com o Memphis em 23, 24, onde teve uma caralhada de lesão, cara, esse time vai precisar de nomes pra compor elenco. E aí o Márcio nessa pode acabar ganhando uma chance, como o Mãozinha ganhou, né? E isso vai depender dele ter um desempenho bom na Summer League e tal. Então tomara que ele jogue bem. Dos dois, obviamente o Mãozinha é o que tem mais chance de fazer parte de um elenco da NBA nessa temporada, até pelo fato dele já ter jogado na NBA, então já ter estado lá faz diferença. Mas quem sabe o Márcio também não dá não surpreende e consegue uma vaga. Vamos torcer bastante pelos dois, Mãozinha em Chicago e Márcio em Orlando. Então esses dois nomes são dois nomes para ficar de olho na Summer League, né? Os dois brazucas. E tem outros nomes, né? Eu listei aqui alguns e eu tentei pegar alguns nomes meio que não óbvios. Por exemplo, é óbvio que o Cooper Flag é um cara que você vai ter que observar. Não tem como você não ver o Cooper Flag na Summer League. Dylan Harper. O Dylan deve jogar só a de Las Vegas. Tem que ver o Dylan Harper. Tem que ver o Ed Combe em Filadélfia, né? São nomes óbvios. Agora, uns nomes que não são tão óbvios assim é, por exemplo, o Nikola Topic. Né? O Topic, que foi pique alta do Thunder no draft passado, ele não jogou temporada passada por lesão. E nessa temporada ele vai jogar. E ele vai fazer a estreia dele usando a camisa do Thunder. Porque ele nem Summer League ele jogou temporada passada. Então a gente vai ver o Topic jogando pela primeira vez. É um cara que eu gosto bastante. Vocês devem se lembrar que eu fiquei super feliz quando o Thunder pegou ele. Um cara que tem uma leitura de jogo excelente. É um puta passador. Um alto QI de basquete. Então é um nome bem legal pra se observar nessa Summer League. Mas bem legal mesmo. Um cara que deve ter minutos em Oklahoma nessa temporada. Bons minutos. Até porque ele tem uma característica de jogo que o Thunder não tem no seu elenco. Que é esse cara mais pensante. Esse floor general, né? O Topic é um floor general. Coisa que o Thunder não tem no elenco. Então é bem legal observar. Vai ser, né? Bem legal observar o Topic. Rasheed Fleming. Escolha de segunda rodada do Phoenix Suns. Excelente escolha de Phoenix. Um potencial steal desse draft. Um cara que tinha nota de primeira rodada, mas acabou sendo selecionado só na segunda. Um jogador que tem, sim, buracos no seu jogo, tem falhas no seu jogo. É um cara que não tem um controle de bola muito bom, não tem um grande ball handle, mas é um cara que tem um arremesso de 3 bom, tem um tamanho excepcional, uma envergadura bizarra. Um cara multiposicional, pode fazer a 3, a 4 ou até a 5. Entendeu? Um potencial de 3D absurdo. Então é um nome maravilhoso para você observar. Rasheed Fleming, excelente nome. Kamama Luat, obviamente. Na minha opinião, um dos maiores tetos dessa classe. Um cara que tem uma projeção incrível. Gigante, uma puta envergadura, um puta tamanho, atlético pra caramba. Um jogador que tá em franca evolução. Um cara que começou a jogar basquete ontem, basicamente, e já foi destaque em Duke, jogou as Olimpíadas pelo Sudão do Sul, mais jovem da história a jogar a Olimpíada. Pique 10 do Phoenix. Então, é um cara que você tem que observar, o Maluat. Todo mundo vai estar observando ele, porque realmente ele tem um potencial muito grande. Uma baita escolha do Phoenix. Phoenix fez um draft excelente, né, mano? Então, os dois de Phoenix vale muito ficar de olho, o Rasheed e o Maluat.
Hansen Yang, né? O Jokic chinês, escolha 16 do Blazers, uma das escolhas mais polêmicas desse draft, né? Porque o Hansen Yang, ele era cotado para sair na segunda rodada. Portland foi lá, pegou ele na 16, um jogador que não tem muita força, que não tem muita defesa. Defesa pode ser um problema para ele, apesar dele ter um tamanho muito bom. Falta mobilidade, falta mais caixa, então ele pode ser um alvo na defesa, ainda mais enfrentando pivôs mais atléticos. Marcando fora do garrafão também tem um problema, tem dificuldade. Mas é um cara, irmão, que tem uma visão de jogo absurda, baita passador, finaliza bem próximo à cesta. O arremesso dele deixa a desejar também, né? Mas ele tem essa leitura de jogo absurda, um QI muito alto de basquete. Entendeu? Então, vai ser um show à parte o Hansen Yang. Vai ser um show à parte. Então, ele é um nome que não tem como não parar pra ver. Sim, se ele tiver em quadra, você tem que parar pra ver ele, mano. Tem que ver. Tem que ver, tá? Derek Queen é um cara que eu acho que vale a pena observar, né? Escolha 13 do Pelicans. O Pelicans que subiu no draft pra pegar o Derek Queen. Uma troca que gerou muita revolta por muita gente. Muita gente achou um absurdo o Pelicans subir pelo Derek Queen. Eu não acho tão absurdo assim. Porque eu enxergo um potencial muito grande no Derek Queen, né? O Derek Queen, pra mim, ele é um protótipo de Sabonis. Alto QI de basquete, ótimo passador. Mas ele tem questões. O arremesso dele falta. Defensivamente, é um puta de um alvo. Porque ele não é muito alto pra ser... Porque, assim, ele não é alto bastante pra defender os pivôs. E não é móvel o suficiente pra defender alas. Então, é uma incógnita como que o Derek Queen vai defender. Mas, mano, por essa capacidade que ele tem de achar passe, de ler o jogo, mano, é um cara que eu acho que tem um potencial grande aí, mano. E é um cara que você tem que observar, não tem como não ver os jogos do Derek Queen. Assim como também não tem como não ver o Jeremiah Fears, que é um dos meus armadores favoritos dessa classe. É o segundo, na minha opinião, depois só do Dylan Harper. É um cara que eu gosto muito, é um cara agressivo jogando, cria o arremesso. Cara, eu gosto muito de Jeremiah Fears. Então, os novatos de New Orleans também são jogadores que vale a pena observar. Então, temos Derek Queen, Jeremiah Fears, Hansen Yang, Maluati, Fleming, Topic, os brasileiros, né, Mãozinha e Márcio. Cooper Flag, obviamente, tem que observar, não tem como. É óbvio falar que tem que observar o Cooper Flag? Mas tem que ser falado. Cooper Flag, qualquer jogo do Cooper Flag você tem que assistir. Porque o moleque é realmente um fenômeno, um dos melhores prospectos da década. Um dos prospectos mais prontos que eu já vi chegando no draft, uma coisa impressionante. Então, Cooper Flag, Mãozinha, Márcio, Topic, Fleming, Maluati, Hansen, Derek Queen, Jeremiah Fears, Ace Bailey, obviamente. Ace Bailey, né? Polêmico Ace Bailey, né? Muita gente criticou e tal, muita gente meio que torceu o nariz pra ele pelas atitudes do seu staff durante o draft, né? Se negando a treinar nos times, falando que não queria jogar em tal time, queria jogar, né, só... que o que foi falado é que ele não queria ir pra Filadélfia, que ele não queria ir pra Wizards, pra Jazz, ele queria ir pra Brooklyn. Queria ir pra Brooklyn, aparentemente. E aí acabou que o Jazz foi lá, não quis nem saber, pegou o cara. Então, muita polêmica ao redor dele, mas é inegável o talento do Ace Bailey, né? Eu não sou o maior fã do Ace Bailey, vocês sabem disso. Eu acho que ele tem um potencial de bust muito grande. Mas ele também tem... Ele é 8 ou 80, irmão. Ou ele vai ser um bust inacreditável, ou ele vai ser uma puta estrela na NBA. Pra mim não existe meio termo em relação a Ace Bailey. Tem talento, uma capacidade de arremesso incrível, né, um scorer nato. Mas ele tem várias questões do seu jogo que talvez na Summer League fiquem evidentes. Como a falta de leitura, a falta de passe...
É um cara zero coletivo, centraliza muito o jogo nele. É um cara que não tem muito drible. O mano a mano do Ace Bailey não é muito bom, ao meu ver. Defensivamente, ele é muito desatento. Muito desatento. Então, eu vejo muitos poréns no Ace Bailey. Mas ele também tem prós, óbvio. Tamanho, uma envergadura, um arremesso. Tá tudo lá. O talento bruto ele tem. Falta outras coisas. Falta, né, uma tomada de decisão melhor também. Então, vai ser interessante ver o Ace Bailey jogar. E com certeza é um dos nomes aí também pra ficar de olho. Então, tá aí 10 nomes aí pra ficar de olho. E aí tem os segundanistas também. Dalton Knecht, Bronny James. O Castle acho que não deve jogar Summer League, né? Ele que foi o novato do ano, né? Temporada passada, não deve jogar. Reed Shepard deve jogar. Reed Shepard de Houston. Então tem os segundanistas que são legais de ver também. Mas esses pra mim são alguns que você, principalmente, que não viu nada dos prospectos ainda, pra ver esses caras jogar. E, obviamente, ver Jalen Harper, Edgecombe também. O Carter Bryant de San Antonio também é um nome legal. Mas esses são alguns nomes que eu indico você a parar pra ver mesmo nessa Summer League. Lembrando, Summer League em Vegas começa dia 10. As outras Summer Leagues, a da Califórnia e de Salt Lake, já começam agora. Salt Lake começa amanhã. A da Califórnia acho que começa dia 7 ou dia 8. Todas as Summer Leagues, transmissão do League Pass. Você quer assistir a Summer League? League Pass é a melhor opção. Vou deixar o linkzinho aí no comentário fixado do episódio. Que aí você vai poder assinar, tranquilo, 7 dias grátis de teste, descontão aí no plano. Então, aproveita a Summer Leaguezinha aí. Tem que assistir, tá bom? Então é isso, minha gente. É o que eu tinha pro programa de hoje. Deixa eu só ver se saiu alguma notícia. Deixa eu ver. Não temos nenhuma novidade. Então é isso, rapaziada. Obrigado a todos pela audiência nessa sexta-feira. Desejo a todos um ótimo final de semana. Grande abraço e até a próxima. Tchau.